Bom dia a todos. Bom dia aos internautas que estão nos acompanhando aqui no KSSF. E eu adoro essa casa, gente, porque ela é fantástica, né? Hoje o tema, a gente vai abordar a perda de entes queridos, de pessoas amadas, tormentos voluntários, mortes prematuras. Então é um tema que tinha tudo para ser assim, já começar com aquela coisa, né? Que nós todos somos saudosos daqueles que já partiram. Mas a gente chega nessa casa e começa com essa música alegre, festiva, de luz, no tom laranja, né? Já nos envolve assim, porque essa palestra de hoje não deve nos transmitir para uma vibração assim de perda, de sofrimento, né? Ela tem que nos transmitir aquilo que nós viemos buscar, de consolo, de esperança, de fé. Obrigada, Mar. Pensamento. Então, é nesse tom que a gente vai tentar passar essa palestra. E sejam muito bem-vindos. Olha só, essa imagem, né, belíssima. Então, nós temos, né, aí, na nossa vida, essas perdas que acontecem. Agora, olha só, gente. A morte, ela é o oposto do quê? De vida? Não. A morte, ela é o oposto de nascimento. Então, a gente fala assim, morte e vida. Está errado. A vida, ela é o intermediário, né? Esse processo entre o nascimento e a morte. Então, o Chopra, que ele é um médico endocrinologista, né, indiano, e em 99 ele estava entre as 100 pessoas mais influentes, né, segundo a Times, né, do mundo. Ele costuma fazer palestras a respeito de reencarnação, ele é espiritualista, né, a respeito da morte das células, e é bem interessante, né? Então, olha só, para a gente ter uma noção de como a gente tem esse processo, que nós estamos constantemente em regeneração, constantemente nesse processo de morrermos e nos recriarmos, não encarando a morte como um fim. Então, olha só, vocês que estão aí sentadinhos, vocês sabiam que a célula do estômago de vocês, ela morre a cada 5 dias? Vocês sabiam que o fígado de vocês se regenera completamente a cada 6 semanas? O esqueleto da gente, as células, a cada 3 meses, acontece uma regeneração. Então, gente, olha só. O nosso corpo, em um ano, ele se transforma 98%, assim, celularmente. Então, na biologia, quando a célula morre, eles chamam de, vou ler a palavra aqui, que não está, apoptose. Uma coisa assim. Ou seja, a célula, ela morre, porém a memória celular não morre. Então, ela passa essa memória de uma para uma outra célula. Por isso que elas são capazes de fazer funções no nosso corpo, por causa dessa memória. E nós não somos essa célula nesse universo, não é? Nosso corpo físico, nossa matéria, pode acabar. Vai acabar, fatalmente, né? Ainda bem. Mas o nosso campo mental, o nosso espírito, que contém lá todas as nossas emoções, todas as nossas memórias, ele vai permanecer. Então, o Chico nos traz essa belíssima, né, mensagem ante o além. A vida não termina onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dá-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam, procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus. Mas o que a gente faz, gente? Como nós somos assim, né? Ainda estamos a caminho, nós temos ali nossas deficiências, as nossas inabilidades, não é? A gente tem dificuldade de lidar com a perda. A gente sente saudade, e às vezes essa saudade, ela é dilacerante. A gente tem um apego, nós temos o egoísmo,
nós temos a incompreensão dos desígnios de Deus. Nós temos, na verdade, gente, a falta de fé. Na verdade, somando tudo isso, nós ainda não compreendemos a imortalidade. Se isso já estivesse bem concreto em nós, não é? Essa crença, essa fé na imortalidade, nós sabemos que somos imortais, nós não sofreríamos tanto com a perda, não sofreríamos tanto com a saudade. Então, olha só, a perda, não julgando, gente, a perda é difícil, é muito difícil. Eu vou fazer um parênteses aqui, não por acaso, porque eu não acredito em coincidências, né, quando nós somos espíritas. Então, essa palestra seria dada para outra pessoa. Eu ia dar essa palestra, um outro tema, há um mês atrás. E depois, né, por motivo da minha mudança, essa palestra ficou para esse dia. Hoje é dia 2 de setembro. Hoje é aniversário de nascimento da minha mãe, que faleceu quando eu tinha 25 anos. Então, essa palestra aqui nesse momento, porque eu falei para vocês, há anos atrás eu faria com uma dor, com ainda um desconforto, com, sabe assim, uma sensação ainda de solidão, de inconformismo. Mas hoje o que eu quero trazer para vocês é que eu já faço essa palestra com outro foco, né? Já com outro entendimento. Então, quando nós perdemos alguém, e principalmente, gente, quando é feito de uma forma dramática, traumática, quando acontece uma morte prematura, ou seja, de entes que são queridos, mas são crianças, são adolescentes, né? São mais difíceis ainda da gente compreender esses desígnios de Deus. Então, a gente cai em desespero. Agora, o próximo passo é a saudade. Vocês todos que estão aqui, vocês não vieram, a grande maioria não veio do Brasil? Nós não deixamos parentes, amigos, entes amados lá, não é? Então, olha só, existe a saudade. Qual a diferença que eu quero trazer para vocês daquela saudade que nós temos para aqueles entes que já partiram? É simples. Numa, a gente entra em desespero. Na outra visão, a gente entra com aquele processo de assimilar que um dia nós vamos nos reencontrar. Quando você pegou a sua malinha e saiu do Brasil, você entrou em desespero? Alguns sim, né? Alguns sim, para falar a verdade. Mas vocês percebiam o quê? Mas espera lá, eu estou indo para lá, mas se eu pegar um voo assim, umas 8 horas, 8 e pouquinho, eu vou lá rever a minha família, o meu pai, a minha irmã. Então, aquilo tudo te conforta, né? Assim, não é um desespero, mas ao mesmo tempo está tão perto de você, tão tangível, que você, dali algumas semanas, já entra no processo aqui, trabalhando, estudando, não sei o quê, e ó, eles estão lá, eles estão lá. Qual é a diferença se nós pensarmos que os nossos entes queridos estão lá? Eles estão ali num plano espiritual, mas eles estão lá. Então, esse processo desse reencontro é que a gente teria, né, que tentar educar a nossa mente. Não é? Não, ao invés de desesperar, se conformar, não é? Acreditar nos desígnios de Deus e confiar que pode haver esse reencontro. Então, Chico, vocês se lembram que existia aquele programa, né? Vocês não vão se lembrar que vocês não são dessa idade, nem eu, estou brincando. Existia um programa na Rede Tupi que se chamava Pinga Fogo, né? Então, todo mundo aqui já deve ter escutado que Chico participava e tudo mais. Daí, num desses programas, uma mãe ligou e perguntou, escreveu uma carta, e o entrevistador estava lendo, e ela falava assim, olha, eu perdi o meu filho há meses atrás, e o sentimento é terrível, é dilacerante, eu choro todo dia, eu não consigo parar de chorar, há meses que eu choro. Então, o Chico, né, com todo aquele jeitinho dele, aquela sabedoria,
ele responde assim: quando as lágrimas refletem a nossa saudade, tocada de esperança, os nossos amigos espirituais nos dizem que as lágrimas lhe fazem muito bem, porque são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas, quando lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios de Deus, retratam rebeldia, e estas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam os encarnados. Como a gente diz, né, a saudade, ela é uma dor que existe nos dois planos. Então, imagine se nós ficamos, né, com aquele sentimento de saudade e aquele nosso ente querido, nosso amigo que desencarnou, ele simplesmente está percebendo todas as nossas vibrações, nosso pensamento de saudade, de sofrimento, né, de inconformismo. Então, é óbvio que isso não vai fazer bem, não é uma coisa saudável para aqueles que partiram. Então, eu sei, gente, que não é um exercício fácil, não é? Mas nós temos que pensar também no bem-estar daqueles que já foram. E outra coisa, nós falamos, olha, da perda, né, que existe aí. Nós falamos da saudade, que é inevitável, mas nós temos que lembrar também do apego. Nós estamos acostumados a nos apegar a coisas, a valores, a crenças e, por que não, às pessoas, não é? Então, nós nos apegamos e desapegar disso é extremamente difícil. A gente fala assim, olha, preciso disso ou daquela pessoa para ser feliz. Ao invés de falar, mas eu sou feliz, eu posso ser feliz, porque isso depende apenas de mim. Então, quando nós terceirizamos, colocamos em algum bem material, ou colocamos em alguma pessoa a nossa felicidade, imagina quando essa pessoa se parte. Você fala assim, gente, nunca mais vou ser feliz. Então, quando nós sabemos, né, que a nossa felicidade, a nossa realização depende apenas de nós e não terceirizamos, é muito mais fácil quando essa pessoa parte e nós não estamos, olha, está lá, levou meu coração, levou a minha vida, está tudo com ela. Então, assim, o processo de desapegar é extremamente, né, importante para a gente. E isso, né, agora, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo aqui que nós estamos falando dessas aflições, né, estamos falando bem-aventurados os aflitos, existe também esse que falam sobre os tormentos voluntários. Esses tormentos voluntários, nada mais do que isso, do que esse apego que nós temos, né, às pessoas e às coisas, e nós transformamos isso num tormento diário, né, da nossa vida. Quando nós nos desfazemos disso, nós não temos mais este tormento. Então, gente, a separação, na verdade, é um exercício para a gente desapegar. É uma ferramenta divina, necessária à nossa evolução. Pensamos bem, né? Com o nascimento, gente, aqui, né, no corpo físico, o que acontece? Nós somos obrigados a desapegar lá da nossa vida espiritual. Quando nós estamos lá na vida espiritual e nós reencarnamos, né, a gente é obrigada a desfazer, desapegar da vida espiritual. Quando nós estamos daqui para a vida espiritual, nós temos que desapegar da vida material. Então, isso é uma coisa cíclica que nós vamos fazer muitas e muitas encarnações para aprendermos, né, o desapego. Então, vejam bem, pelo princípio da pluralidade das existências, né, a nossa família, olha só, não está nesse grupo que nós temos hoje. Não é? Então, nós pensarmos no termo de família universal, a gente não pode simplesmente simplificar nesse grupo que nós estamos hoje. Na pluralidade das nossas vidas, pluralidade dos mundos, a nossa família é muito mais extensa. Se nós quando nós desencarnarmos, né, eu ia falar hoje, mas não vou falar isso. E nós chegarmos lá, veja bem, e nós encontrarmos, né, que é onde nosso pensamento, a nossa vibração vai nos levar, né, não esqueçamos disso, né?
Então, de repente, nós vamos encontrar um ente querido e, de repente, nós vamos encontrar também pessoas, né, que passaram por nós, que foram amadas por nós, de outras encarnações. Não necessariamente delas, né, nessa encarnação. Então, gente, olha só. Tudo na vida é emprestado. Então, não vale a pena a gente viver apegado, né? Esse corpo aqui é emprestado, a nossa condição material é emprestada. Nada disso vai na bagagem quando a gente desencarnar. O que vai na nossa bagagem, né, são as nossas emoções. É o que está no nosso coração. E esse é o nosso bem mais precioso. E o egoísmo, hein, gente? Também não faz parte? Vocês não acham que quando a gente sofre com a perda de um ente querido, de um amigo, não existe também da nossa parte um pouco de egoísmo? Ou muito egoísmo? Porque, olha só, a gente pega e tem um parente que está ali acamado, está na cama de hospital, mas ele já está num processo de desencarne. E nós ficamos lá, né, orando, pedindo com todas as forças, ai, por favor, que ele não desencarne, que ele se restabeleça, que a saúde, né? Porque é nosso, a gente não quer perder aquele ente querido. Mas, gente, essa pessoa, às vezes, já está até no desequilíbrio do processo de desencarnar. Essa pessoa já cumpriu aqui a fase, o planejamento, tudo que ela veio aqui fazer. E nós estamos lá, pegados, né? Acorrentados ao pé desse doente. Ai, não vai, não vai, não vai. Isso não é uma forma de egoísmo? Nós estamos pensando, né, sempre em nós. Não fazemos isso com quem está no leito da morte, né, como eu falei, e nós emitimos esses pensamentos. Então, essa pessoa começa, além do mais, a sofrer também, porque ela fala, gente, como é que eu vou deixar essa minha filha que não está compreendendo que eu preciso ir e vai ficar nessa situação, nesse desequilíbrio, e ela não vai ter mais jeito. Então, aquela pessoa, ainda por cima, fatalmente vai acabar desencarnando, mas vai levar consigo todas essas vibrações, né, de sofrimento, de dor, de inconformismo. Olha o egoísmo aí, não somos nós? Então, a gente pensa assim, eu estou sofrendo tanto, eu não consigo viver sem essa pessoa, eu não mereço isso, eu preciso tanto dela, eu pedi minha mãe, mas eu preciso tanto dela. Vocês percebem as flechinhas ali? É tudo eu, né? Então, esse processo, né, da perda, nós temos que analisar, porque existe muito do eu. Esse inconformismo assim, mas como que eu vou ficar aqui? Eu fiquei aqui, né? Essa pessoa me deixou numa situação. Então, o que vai ser de mim? Porque Deus fez isso comigo? Né? É sempre o eu. Né? E aquele que desencarnou vai receber isso, gente. Está vendo essas flechinhas aí? Tudo como setas, tudo como flechas, né? No seu sentimento. São flechas que machucam. Então, todo pensamento, ele atinge seu alvo e muito efeito tem quando se trata dos desencarnados. Então, essa é uma outra educação que nós precisamos ter quanto ao nosso pensamento, né? O pensamento tem muita força, né? É uma energia. Então, ele é magnético. Então, as nossas tristezas, elas são como raios que são lançados nas mentes dos desencarnados. O nosso desespero, ele se transforma também no desespero deles. E ficam, por vezes, tão preocupados, tão desequilibrados, que estagnam em suas atividades. Então, vamos imaginar, nós temos lá, né, o nosso parente, de repente, vamos pensar o melhor cenário. Está lá no nosso lar,
Já come... Melhor cenário, hein, gente? Está lá no nosso lar, já está trabalhando ali, né? Já está, de repente, ali no Ministério do Auxílio, e, de repente, a gente pega e fica emanando isso, né? Estou aqui sofrendo porque ele me deixou, o que eu vou fazer agora, o que vai ser de mim? Esse que estava com tudo, né? Esse já teve assim uma passagem tão boa, ele tem condições de trabalhar lá? Ele tem condições de auxiliar alguém? Ele não tem condições sequer de auxiliar a si próprio. E a preocupação conosco, né, com aqueles que deixaram, é tão grande que ele se torna totalmente, entre aspas, né, inútil para aquele serviço. E nós entramos, então, né, na justiça divina. É difícil, né? Eu sei, é difícil quando nós temos um parente que se vai de uma forma dramática, um amigo, né? Uma criança, é tão difícil. A gente pensa assim, meu Deus do céu, mas onde estava Deus quando aconteceu isso? Não é? Aquele estudante ali de medicina acabou de entrar, estava lá comemorando que entrou na faculdade e sofre um acidente terrível de automóvel e desencarna. Mas que Deus é esse? Já fizeram essa pergunta? Não é? Eu já fiz muitas vezes. Muitas. Mas que Deus... como compreender, né, esses desígnios de Deus? Nós temos que entender, primeiramente, né, os atributos de Deus. Então, Deus, ele é eterno, ele é imaterial, ele é imutável, único, onipotente, perfeito, justo e bom. É aqui que a gente tem que se prender. Deus é justo e bom. E nós não temos que questionar o caminho. Se as coisas estão assim, num trilho e saem desse trilho, não é? De alguma hora vai ter que voltar para este trilho. Agora, é Deus que, como nós marionetes, vai fazer assim, olha, você vem aqui, você vem lá, você faz isso? Não, gente. São nossas escolhas. Se nós formos ver, ele é tão perfeito, vou até botar isso aqui antes, que olha só, porque Deus é bom, nos deixa plantar o que quisermos. Agora, como ele é justo, nós colhemos o que plantamos. Então, o que acontece? Tudo que acontece em nossas vidas, né, elas são simplesmente consequências de nossos acertos ou nossos erros, né, do nosso livre-arbítrio. Então, não é Deus punitivo que vai chegar lá e vai te tirar de uma situação, olha, está na sua hora. Então, nós temos que compreender que isso também, além de ser dessa encarnação, nós trazemos de outras também, outros reajustes que têm que ser feitos. Vamos olhar aquela criança, né, que desencarnou em idade prematura, não como uma criança de 5, 6 anos, mas em olhá-la como um espírito. Um espírito que, naquele momento, ou por motivo de já cumpriu sua missão, ou por motivo mesmo de provas para os seus pais, foi tirado do seio dessa família, não retirada, né? Mas aquele desencarne teve que acontecer. Então, para aqueles que desconhecem os atributos divinos e suas leis, e até compreensível que se possa alimentar uma dúvida quanto à justiça divina, o que leva, não raro, ao desespero, e daí a revolta está a um passo. Não, porque a gente se revolta mesmo, né, gente? É muito normal, é natural da gente, de nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, nos revoltarmos. Aprendemos que tudo o que acontece decorre de uma causa e, como Deus é justo, justa há de ser a sua causa. Então, como eu comentei agora há pouco, né, nós questionamos a justiça divina nos casos da morte prematura. Mas o desencarne de uma criança ou jovem, ela pode deixar uma grande revolta. Mas a gente tem que, através da nossa fé, através de não questionar os caminhos, né, dessa justiça divina, tentar
levar isso da melhor maneira que a gente possa. Mas no egoísmo, a gente pensa mais em nós do que naquele que se liberta, né, do jugo da matéria. Eu gosto de pensar assim, olha, não, da libertação mesmo, do espírito, né, de libertar-se da matéria, não da perda, mas da criança encontrando, né, aquele fechar um ciclo. A morte prematura, frequentemente, é um benefício que Deus concede àquele que se vai, preservando das misérias da vida. Isso é muito comum também. Nós vemos, né, quando jovens eles desencarnam, né, na tenra idade, e nós ficamos inconformados, a gente não questiona, mas deveríamos, assim, nós questionamos, mas deveríamos pensar que, quando isso foi feito, existe uma misericórdia divina muito grande. Pode ter havido uma misericórdia. Porque quando ele está num processo de simplesmente prejudicar a vida dele, a encarnação dele, pode ser que essa misericórdia venha e encerre ali aquela encarnação, porque, gente, você já se prejudicou tanto, você está fazendo tanta bobagem, você está errando tanto, que você vai ter depois que reajustar isso e vai ser muito mais difícil. Então, vem a misericórdia de Deus e fala assim, vamos parar para isso aqui, até a gente, né, até a gente voltar num melhor momento e reaprender. E nós questionamos a justiça divina nos casos da sobrevivência de pessoas. Gente, eu botei aqui, ó, entre parênteses, do mal. Tá? Porque pessoas do bem, pessoas do mal. Mas, por favor, não é nesse sentido, né, de pessoas do mal. Pessoas que ainda não têm a habilidade de amar o suficiente, né, ainda estão um pouquinho na ignorância. E não é comum a gente falar assim, quando uma pessoa dessa, entre aspas, do mal, sobrevive a uma tragédia, a gente não fala assim, gente, mas vaso ruim não quebra. Mas não é possível. Mas vaso ruim não quebra, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Está ali também nesse capítulo do Evangelho. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O que a gente está fazendo aí, gente? Já estamos julgando, né? Poxa, aquele lá que é uma praga, não vai. Mas, olha só, se nós olharmos por essa visão aqui, de que Deus ele dá um espírito jovem, ainda no caminho do progresso, uma prova mais longa. Então, aquele que precisa de mais reajustes, ele vai ter mais oportunidades, vai sobreviver, vai ficar lá, o vaso ruim não vai quebrar, não. Porque, na misericórdia de Deus, ele vai ficar ali para tentar várias vezes, para tentar melhorar, se evoluir, né, e progredir várias vezes. Agora, aquele que a gente fala assim, ai, mas ele era tão bem, olha lá, trabalhava com as crianças ali, levava alegria, um rapaz caridoso, um rapaz alegre, e desencarnou. Que Deus é esse? Que deixa, né, a mãe sem um filho tão querido pelos amigos, né? Agora a gente pensa assim, que fatalidade, né? Isto não é justo. Mas daí nós estamos equivocados. Porque aquele que parte, gente, ele concluiu essa tarefa dele. Então, é uma bênção, é uma dádiva ele retornar ao mundo espiritual. O que vocês acham que é melhor? Estarmos aqui nesse mundinho de provas e expiações, ali, ralando diariamente, tropeçando, caindo, ralando o joelhinho, ou a gente está num mundo espiritual, onde podemos ser acolhidos, onde podemos reencontrar pessoas que amamos, não é? Então, quando alguém morre, a gente devia falar assim, graças a Deus. Vocês já imaginaram a gente chegar nesse ponto? Ai, perdi isso aqui lá. Puxa vida, que felicidade. Não é? Será que a gente chega lá? Então, gente, olha só. A justiça divina, né? É correto querer que aquele que falta tempo para terminar sua aprovação parta antes e que o outro permaneça preso à gleba terrestre, mesmo já podendo sair? Eu coloquei aqui, né, a ilustração de um presidiário, né? Então ele está lá, é justo, ele já recebeu a sentença de que ele está livre, mas ele permanece lá nas grades, é justo isso?
Não, enquanto o outro que deveria estar preso recebe um habeas corpus, vai embora. Isso na nossa vida, a gente, opa, tem alguma coisa errada aí, né? Então, o que nós precisamos fazer, gente, perante, né, esse tema? Nós precisamos ter um novo olhar. Se eu conseguir colocar hoje, né, pelo menos uma interrogaçãozinha assim no coração de vocês darem esse primeiro passo, né, para ter um novo olhar, né, sobre esse tema, eu já vou estar assim imensamente feliz. Para mim, eu considero que o primeiro passinho eu estou dando, né? Estou sendo capaz de falar hoje para vocês sem sofrimento, mas com um amor imenso, 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 transbordante, mas sem sofrimento. Então, nós temos que olhar, gente, esse tema com o olhar do espírito imortal. Quando nós temos esse olhar do espírito, que nós não vamos, olha, só tem essa vida, nós vamos morrer, acabou, a gente já tem uma outra visão de que o bem está onde nós vemos o mal. Então, aquele que desencarna é um bem, é uma dádiva, é uma misericórdia divina. Que a sábia previdência está onde nós vemos uma cega fatalidade do destino. E que a razão divina e regeneradora está onde nós vemos a dor. Então, ao invés da dor, que a gente tenha, né, que a gente saiba que isso é regenerador. Lembra quando eu falei no comecinho da palestra, né, nossas células regenerando? Somos nós, né? Nós somos essa célula aí que vamos nos regenerar. E então, eu gostaria, assim, de contar para vocês um caso de uma mãe. Vocês conhecem essa mãe? Nós estamos falando, né, de mães que perderam os filhos prematuros. Eu não estou falando de Maria, não, estou falando da mãe Maria. Né? Então, gente, vamos encarar Maria hoje, agora, né, nesse momento, não como a mãe, olha, a mãe de Jesus, mas como uma mãe como nós. Uma mãe como qualquer um de nós que está sentado nessa sala. Maria, gente, isso aqui eu trouxe para vocês porque nada é por acaso. E na quarta-feira nós estudamos aqui no PIS, né, que é o nosso estudo do livro Boa Nova, né, que é Chico Xavier, pela instrução de Humberto de Campos. Então, é um livro fantástico que a gente vem estudando toda quarta-feira. E nós fizemos esse capítulo na quarta-feira passada, né, de Maria. E eu falei, gente, veio a calhar, né, muito perfeito, porque Maria é uma mãe que também perdeu seu filho. E nesse capítulo, gente, ela vai lembrar, é a coisa mais linda como é narrada, ela vai lembrar de Jesus como uma mãe. Então, ela lembra dele com os pezinhos descalços, andando ali fora da casa. Ela lembra quando ela recebeu Jesus em seus braços, no seu nascimento, né? Aquele bebê. Ela lembra quando ele começou a aprender, né, a carpintaria com seu pai. Não somos nós, não são nossos filhos, né? Vamos deixar assim a Maria de lado, né? Vamos pensar nessa mãe, com todas essas recordações, e de repente ela pega e chega ali, né, naquele momento, e está acompanhando o seu filho ser crucificado. Vocês acham que ela não questionou? Apesar de ser, né, uma pessoa de um espírito extremamente preparado, elevado, que já veio naquela missão, ela era mãe. Então, com essas recordações todas, ela também pensou, não é? Ela falou assim, mas isso é justo? Esse meu filho tinha que padecer assim, com tanta dor e sofrimento? Mas daí, segundo ali, que é lindamente, né, narrado por Humberto de Campos, ela vai se enchendo de uma paz, de uma fé que ela diz que é incalculável. Porque ela começa a falar assim, opa, eu questionei, mas eu tenho fé nos desígnios de Deus. Então, nesse momento que ela está ali agarrada, né, aos pés de Jesus, chega o João, o apóstolo João. E eis que Jesus, né, olha para aquela mãe e para João e diz assim, mãe,
eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, né, aquele olharzinho para João, ele fala assim: filho, eis aí a tua mãe. Jesus, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. Assim como o mestre quis mostrar que, ao perder um filho, uma mãe ganha uma humanidade inteira de filhos por quem pode fazer o bem. Eis o sentido de enxergarmos a todos como irmãos, nosso verdadeiro parentesco espiritual. Olha só, como eu disse na quarta-feira, eu não sou mãe nessa encarnação. Eu já devo ter tido um monte de gurizinho, como fala a Beth, né? Mas, gente, eu acho que nessa condição eu tenho que pegar este amor incondicional que eu daria a um filho e aprender a dirigi-lo à minha família universal. Então, esse é o nosso exemplo. Nós todos acho que aprendemos, passamos várias encarnações, né, sendo mães, até os homens que estão aqui já foram mães, vão ser mães, né? Para aprender esse amor incondicional e saber que na perda de um filho, nós temos que redirecionar esse grande amor, essa potência, essa força, de uma forma fraternal. Quando nós fizermos isso, a gente vai estar ali, ó, vai saber que o amor é a força, né, que dirige o universo. Então, gente, para muitos a morte é o fim, mas para nós é a volta para casa. Muito obrigada para todos. Ok.